Olá pessoal, tudo bem? Dou as boas-vindas aí a todos novamente à nossa pesquisa que vai, na verdade, fazer uma análise a respeito de alguns casos da Suprema Corte americana e da Suprema Corte da Flórida. É um prazer enorme dividir esse momento com vocês, né, e de trabalhar junto nessa pesquisa que vai ser inédita no Brasil, que vai fazer paralelos, inclusive, que jamais foram feitos sobre direito à saúde, judicialização da saúde, reivindicação de direitos, litigiosidade comparada. Então, é uma felicidade enorme, né, dar as boas-vindas a cada um que está contribuindo com essa pesquisa. Bom, como eu falei, né, o objetivo desse vídeo é somente para dar mais orientações a respeito de como deve funcionar uma análise de caso em formato de casoteca. Por mais que eu tenha explicado algumas coisas ao longo dos nossos encontros, né, sempre fica dúvida, sempre fica alguma inquietação, e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque aí as pessoas podem sempre ter um material de apoio, né? Sem prejuízo de sempre me mandarem e-mail, mandarem WhatsApp, perguntarem à vontade todas as dúvidas que vocês tiverem. Esse é um vídeo que vem para somar, né? Vem para ajudar aí a cada um de vocês. Bom, vamos então dar início aqui. Eu organizei, na verdade, essa exposição em 4 grandes momentos. O objetivo da pesquisa, o que é a análise em formato de casoteca, né? Muitos não sabem. A estrutura do caso, né? De como é que vocês vão analisar o caso. Inclusive, vou disponibilizar para vocês um arquivo em um Word em que já tem toda a estrutura pré-fixada para facilitar. E por último, prazos, tá? Então, vamos começar aqui com o objetivo da pesquisa. O objetivo é analisar qualitativamente experiências judiciais de efetivação de direito à saúde na Suprema Corte Americana e na Suprema Corte da Flórida. Né? Então, essa, se a gente pudesse sintetizar, né, de uma maneira muito breve, o que a gente quer é exatamente isso. Né? E aí a gente pegou um marco temporal de 2009 a 2019. Por que 2009? Porque foi o primeiro ano do governo Obama. Tá? Então foi esse o marco temporal, de modo que temos 2 anos do governo Obama, mais um ano do... Quer dizer, 2 mandatos do governo Obama, mais o mandato em curso do governo Trump até 2019. E aí, como obviamente o ano não acabou, né, pode surgir um ou outro caso ainda no caminho, mas estatisticamente isso deve ser pouco, né? Deve ser um mesmo ou 2, porque de 2009 a 2019 nós temos 37 casos somados às 2 Supremas Cortes. Então, se ampliar, vai ser uma ampliação para 38, 39, né? Não deve ser muito além disso. E aí a gente faz uma complementação dos casos que surgirem ainda no final de 2019. E aí, só para vocês observarem, são 20 experiências na Suprema Corte da Flórida, né, 20 casos, e 17 na Suprema Corte americana. A lista desses casos é uma lista que para alguns já foi enviada, para outros ainda não. Então, quando eu enviar esse vídeo, eu já vou enviar a estrutura da análise de caso, vou reenviar as listas de casos também, já com a designação de quem faz o que para facilitar. E aí, gente, a pesquisa é foco no direito à saúde. Então, essa expressão direito à saúde, ela tem que estar na análise de caso e ela é o norte da pesquisa, né? E a outra questão é o ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é algo que foi estabelecido pela ONU. E nós temos, dentre os ODS, 2 ODS são muito importantes para essa pesquisa. Um sobre saúde e o outro sobre justiça. Tá? Eu posso estar errando de cabeça, mas talvez seja o objetivo 3 e o objetivo 16, tá? Mas confirmem, tranquilo, é bem claro ver qual é o objetivo de saúde, qual é o objetivo de justiça. E aí basta você digitar no Google aí, e eu acho que vale muito a pena você ler sobre esses objetivos. Por quê? Porque a pesquisa também tem esse interesse, de modo que tanto o direito à saúde quanto o ODS são pano de fundo da pesquisa. E você tem que estar ligado com isso, porque em alguns momentos dentro da análise de caso vão ser oportunos para você trabalhar ou o direito à saúde ou os ODS. Beleza? Dito isso, vamos pensar agora o que é uma análise de caso em formato de casoteca. Beleza? Ó, uma análise de caso pode ser de diversas formas, né? Então, se a gente pega uma análise
a partir da metodologia científica, você tem milhares de formas de fazer análise de caso. A opção aqui é para fazer análise de caso no formato de casoteca. Tá? Então é um tipo de análise de caso. E a casoteca é uma maneira de organizar casos em função de interesses temáticos, bibliográficos e empíricos. Qual é a grande questão da casoteca, né? Você reúne num espaço comum, pode ser um site, pode ser um livro, pode ser uma fanpage no Facebook, análises de casos que têm uma identidade entre si. No nosso objetivo, né, são casos que versam sobre litigiosidade de saúde na Suprema Corte Americana e na Suprema Corte da Flórida. Tá? Então, a casoteca é uma maneira de organizar. Vem, é óbvio, né, a ideia de casoteca da ideia de biblioteca. Né? Qual é a ideia da biblioteca? Ao invés de você sair por aí procurando livro, você vai num espaço que reúne os livros. Então, ao invés de você sair por aí procurando casos, você vai no espaço que reúne os casos. E não só reúne os casos, mas analisa os casos. Então, te dá eles de uma maneira mais mastigada, mais analítica. Né? Então, esse é o interesse temático, né, de direito à saúde, a litigiosidade em saúde na Suprema Corte da Flórida e Americana. Bibliográfico, né, porque as pessoas vão encontrar lá um espaço para identificar esses casos. E também empírico, né, porque esses casos têm valor empírico, têm valor científico. Tá? Os casos devem ser apresentados de maneira relativamente padronizada. Relativamente padronizada. O lance da casoteca é esse, né? Vocês imaginem numa biblioteca e você quer procurar um livro sobre direito constitucional. E aí você tem que ir em todas as prateleiras para achar um livro de direito constitucional. Não, você tem uma estratégia de apresentação dos livros de direito constitucional. Em geral estão organizados na mesma prateleira, no mesmo espaço, perto dos demais livros de direito e por aí vai. Então os casos também eles devem ser apresentados de uma maneira relativamente padronizada. Eu falo relativamente, eu não falo padronizada. Por quê? Porque cada autor tem a sua predileção, tem o seu estilo de linguagem, tem a sua forma de analisar. Né? Mas a estrutura deve ser a mesma, justamente para que tenhamos uma padronização da apresentação do caso. E o foco é 100% no mundo empírico, ou seja, você não precisa fazer citações de autores, você não precisa fazer digressões teóricas, digressões históricas, você tem que analisar o caso e apresentar o caso. Tá? Então é 100% no mundo empírico. Eu não posso citar o que o autor do caso, lá, o autor da demanda falou? Claro que pode, não tem nenhum problema. Né? Mas eu queria analisar à luz do Ronald Dworkin. Aí não. Aí depois a gente pode combinar artigos em que você faz essa análise. Para a casoteca, o que importa é um foco 100% no mundo empírico. E qual é a destinação da casoteca? O que a gente vai fazer? Né? Nem todos, de repente, estão cientes da multiplicidade de coisas que podem ser feitas com a casoteca. Né? Nosso primeiro resultado com a casoteca vai ser o livro. Né? Vai ser um livro que vai ser lançado no primeiro semestre de 2020, reunindo todas as análises de caso, fazendo inclusive análises transversais, né? Fazendo análises conjunturais e por aí vai. Então esse é o livro. Vocês que estão fazendo análise de caso, cada caso vai ser um capítulo. Então vamos supor que você está fazendo uma análise de 5 casos. Então você vai ter 5 capítulos de livro publicado. De modo que, de cara, você já tem a publicação em livro e a publicação em capítulo de livro, né? Com a sua contribuição aqui. E nós temos outras coisas que vão ser em função do interesse e da disponibilidade de cada um de vocês. Podemos fazer artigos, aí sim, fazendo uma discussão teórica e empírica sobre os casos que vocês relataram. Pode ter um artigo para cada caso, e a gente faz discussão teórica e empírica. Eu posso ajudá-los no segundo momento, né, lá no primeiro semestre do ano que vem, no primeiro semestre de 2020, né, com essa questão dos artigos. A gente também tem apresentação em eventos, sejam eventos no Brasil, eventos nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo que vocês queiram participar, né? Então vocês vão poder apresentar esses casos, né? E a gente vai fazer toda a estratégia para participação nesses eventos. Vamos também realizar eventos no Brasil, realizar eventos nos Estados Unidos, realizar eventos físicos, realizar eventos online
e aí é óbvio que cada um de vocês vai ser palestrante nesses eventos, se desejar, né? Porque afinal você que fez a análise do caso. E por último, uma casoteca permanente, né? A ideia é de que, por exemplo, no ano que vem, a gente faça um balanço do que surgiu de novo, de novos casos, e a gente faça uma atualização dessa casoteca e aí lance versão 2 do livro, né? Segunda edição, mais capítulos de livro, mais artigos, mais eventos, mais realização de eventos, e fazer uma casoteca, então, no formato permanente, tá? Vamos lá, estrutura do caso. Eu vou também mandar essa estrutura em Word para vocês, e aí eu sugiro que vocês já respeitem até a formatação, a letra que está lá, o que está em negrito, o que não está, porque aí facilita na hora de padronizar tudo, né? E vai vir assim, ó. Eu separei em slides, tá? Mas isso vai vir num arquivo em Word normal. Olha lá. Primeiro, vai vir o título do caso. O título do caso você não vai inventar, vai ser o título exatamente que aparece na lista que eu vou mandar. Que em geral é uns Brubbles versus State of Florida. Algo mais ou menos assim. Tá? Então não tem muita variação. Você não vai precisar ser nem um pouco criativo no título. Tá? E aí você vai preencher quem é o autor, quem é o réu, a disputa em questão. Em geral, vem logo no início do caso, né, sobre o que está sendo tratado o caso, coisa de 2 linhas, tá, gente? 3 linhas no máximo. É assim, aquela história. Sobre o que é o caso? Ali, disputa em questão. Você vai colocar qual é a Suprema Corte, se é americana ou da Flórida, e o número do caso. Observem que certos casos estão apensados, ou seja, você tem 2, 3 casos. Então você vai analisá-los num único artigo, tá? Só que você vai colocar o número 2, 3 aqui e é óbvio que você, ao longo da sua análise, vai explicar por que são 3. Beleza? Vamos lá. E aí o primeiro capítulo, digamos assim, da sua análise de caso é uma síntese do caso. É isso. Você vai falar de uma maneira resumida, é óbvio, cerca de 4 ou 5 parágrafos. Isso é sugestivo, né, pessoal? Estou falando aqui para vocês terem uma ideia de parâmetro. Vocês vão apresentar o caso, sobre o que aconteceu. E aí eu estou falando de algo anterior à demanda judicial, tá? É o caso fático mesmo. Não estou falando de argumentos apresentados pelo autor, pelo réu, decisão do juiz. Eu estou falando do caso do ponto de vista fático. Então, o que ocorreu, tá? Busque deixar clara a relação com o direito à saúde e deixar clara a relação com os ODS. E aí, gente, sem forçar barra, tá? Com direito à saúde todos têm, então não vai precisar forçar barra. Mas com os ODS, eu acho importante vocês deixarem claro se houver relação. Não esperem que o juiz cite os ODS, não vai citar, ou que o caso cite os ODS. Vai ter alguma margem interpretativa sua. Em geral, quando você clica nos ODS, né, vocês vão ver isso quando vocês clicarem lá, vocês têm, digamos, ações e metas para atingir aquele ODS. Então é muito provável que o caso ele não esteja relacionado abstratamente ao ODS justiça, né, fortalecimento da justiça, mas sim a uma ação ou uma meta. E aí você deixa claro, ó, este caso inclusive tem relação com esta ação ou com esta meta descrita no ODS 16, relacionado a fortalecimento das instituições e tal, é porque eu perdi de cabeça aqui como é que é. Mas enfim, é essa a ideia, tá? Deixar específico, mas específico se houver de fato alguma relação. Eu suspeito que teremos na ampla maioria dos casos, relação com os ODS, mas não abstratamente, né? E sim com as ações e metas. Depois, aí sim começa a seara judicial da questão, né? E vocês vão analisar argumentos apresentados pelo autor, né? Iniciar contextualizando, caracterizando quem é o autor, né? Escrevi errado, não, é quem é o autor. Apresente os argumentos apresentados pelo autor de maneira resumida em cerca de 8 a 12 parágrafos, também sugestão. Explorar os argumentos apresentados pelo autor de maneira dissertativa, tá? E assim, não criem subtópicos, tipo 2.1, 2.2, 2.3, texto corrido, então vocês vão focar no autor. E aí acaba que o outro lado teria que ser do réu, né? Então o capítulo 3 seria o do réu, e aí é mais ou menos um espelho do que foi o do autor, né? Então, contextualizar quem é o réu, apresentar os argumentos, né?
do réu de maneira resumida, explorar os argumentos e não criar subtópicos. Então é um pouco dissecar argumentos do autor e do réu, basicamente essa ideia. Eu imagino que aqui vocês tenham ações que fiquem muito claro quais são os argumentos e outras que não, tá? Então você pode, caso os argumentos não fiquem muito claros, não fiquem tão explícitos, você pode simplesmente dizer, olha, os argumentos que ficaram explícitos foram esses, aí tu explica e tudo mais, e aí, enfim, existe uma lacuna a respeito de outros argumentos que eventualmente tenham sido utilizados. Não tem nenhum problema, faz parte da prática científica a questão da honestidade acadêmica. Minha pesquisa veio até aqui, né? E por último, decisão, quer dizer, último não, né? Seguindo, decisão judicial. E aí é mais ou menos o espelho do restante, tá? Contextualizando de qual Suprema Corte é o caso, apresentar os argumentos do juiz entre 8 e 12 parágrafos mais ou menos, explorar os argumentos e não criar subtópicos. Ou seja, é meio que espelhar o que você já fez, né? O método que você já fez para o autor e para o réu. E por último, considerações finais, algo bem objetivo, né? Vocês estão vendo aí, apresentar aspectos conclusivos sobre o caso em cerca de 4 ou 5 parágrafos, muito conclusivo, deixar clara a relação com o direito à saúde e com os ODS. Então, você já falou isso na introdução, nas considerações finais você retoma, para dar uma ideia de fechamento, né? Para não ficar largado, sabe? Então, você vai dar um grande finale aí que, de certa maneira, costura a discussão sobre direito à saúde e ODS. Essa, então, é a estrutura do caso, tá? Bom, prazos, tá? Prazos. Trago aqui uma sugestão de versão inicial até dia 15 de novembro. Versão inicial quer dizer versão inicial. Então, meu desejo, meu sonho é que eu consiga no dia 16 de novembro comentar todas as versões iniciais e devolver, porque aí você tem a chance de modificar alguma coisinha, né? Fazer alguma alteração que foi necessária. E aí me devolve a versão final no dia 15, tá? Pode me mandar por e-mail sem nenhum problema. Bom, quero agradecer a todos novamente pela contribuição, pela participação. A gente está fazendo um projeto muito legal, muito diferente. E aí, pessoal, tá aqui, ó, deixar meu e-mail, meu WhatsApp. Não fiquem com a dúvida. Mandem e-mail, mandem WhatsApp. Inclusive, fica a dica do WhatsApp, eu consigo ser mais rápido do que no e-mail, tá? Pode mandar voz, pode mandar texto. O que é importante é que você tire todas as suas dúvidas para as coisas funcionarem. Beleza? Então, vamos em frente aí e essa pesquisa vai render muitos anos de publicação para todos que desejarem participar dela. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.